E se o maior rebelde da história tivesse vencido? Imagine por um instante. A guerra no céu não termina com a queda de Lúcifer, mas com seu triunfo. Parece a premissa de um blockbuster, não é? Hoje vamos embarcar numa jornada por uma realidade alternativa. Vamos explorar como o mundo, a humanidade e o próprio conceito de bem e mal teriam mudado se a estrela da manhã que ilumina o universo fosse Lúcifer. Prometo que algumas reviravoltas desta história vão te surpreender de verdade. Vamos relembrar rapidamente o enredo clássico. Existe um Criador todo-poderoso, e há Lúcifer, sua criação mais perfeita, a estrela da manhã, um anjo de luz. Movido por orgulho ou por um desejo de liberdade, as versões divergem aqui. Ele inicia uma rebelião. Um terço dos anjos o segue. Uma batalha grandiosa acontece, onde Lúcifer perde e é lançado ao inferno. Essa é a história que todos conhecemos. E agora, vamos reescrever o seu final. Assim, a cortina se levanta. Imaginem o ato final da guerra nos céus. O céu não é um trono cintilante, mas um campo de batalha dilacerado por energia e vontade. No centro de tudo, duas figuras. Lúcifer, cujas asas brilham com a luz fria das estrelas que ele próprio criou, e o arcanjo Miguel, a personificação da ordem divina, sua espada, a própria justiça. Mas a última batalha deles não é apenas um choque de lâminas, é uma disputa entre duas verdades. Lúcifer não vence pela força bruta. Sua arma é a lógica, a dúvida, uma pergunta para a qual o velho mundo não tem resposta. E então, o impensável acontece. A espada de Miguel, símbolo da fé inabalável, se apaga. Nos seus olhos reflete-se não a derrota, mas a compreensão. Ele não foi derrotado. Ele rendeu-se. Reconheceu a razão do novo mundo. E a queda começa. Não cai o rebelde, mas o filho leal. Com ele desmorona toda a velha hierarquia, toda a antiga ordem. A guerra terminou. Mas este não é o fim da história. É o seu começo inteiramente novo, assustadoramente racional. A primeira e mais crucial pergunta é: o que aconteceu com o próprio Criador? Será que Lúcifer, ao triunfar, simplesmente o aniquilou? Não. Isso seria demasiado banal. Demasiado humano. A vingança é uma emoção, e o novo regente do universo se considera acima de tais sentimentos. Em vez disso, ele executa algo muito mais sofisticado e assustador em sua pragmática frieza. Deus não foi morto, ele foi deposto e reaproveitado. Imagine-o não acorrentado, mas como o próprio núcleo de uma nova realidade. Ele se torna uma espécie de motor perpétuo, uma fonte de energia silenciosa e sem vontade própria, alimentando a nova criação. Seu poder ilimitado agora flui pelas veias do universo, mas é outra mão que o direciona. Esta é a forma suprema de controle. Não destruir seu oponente, mas forçá-lo a servir aos seus propósitos. O Criador se torna o combustível para um mundo que ele não mais controla. Uma engrenagem silenciosa, invisível, mas absolutamente essencial no mecanismo de seu próprio filho. Mas e quanto aos milhões de anjos que permaneceram leais à antiga ordem? O destino deles é, talvez, ainda mais trágico do que o do seu líder deposto. O novo governante não promove execuções em massa. Isso é ineficaz e sem propósito. Em vez disso, ele oferece uma escolha que, na verdade, não é uma escolha. A primeira via é a reforja. Os anjos são submetidos, literalmente, ao crisol da nova ideologia. A sua fé, o seu amor, a sua compaixão, tudo isso é incinerado como um lastro desnecessário. A sua essência é reescrita, transformando-os de guerreiros da luz em administradores frios, engenheiros geniais e supervisores imparciais. Eles tornam-se as engrenagens perfeitas do novo mecanismo. E aqueles que se recusam, para eles, a segunda via é o desvanecimento. São simplesmente desconectados da fonte de energia. A sua luz esmorece lentamente, a sua vontade enfraquece, a sua própria existência perde o sentido,
até que se dissolvam no não-ser, como um sonho esquecido. No novo mundo, não há espaço para mártires. Existem apenas colaboradores eficientes e material obsoleto, pronto para a eliminação. Os céus como os imaginávamos já não existem. Esqueçam os portões dourados, os jardins do paraíso e os coros angelicais. O novo paraíso não é um lugar para a bem-aventurança. É um gigantesco centro de comando, de onde todo o universo é governado. Imaginem uma arquitetura inspirada não pela fé, mas pela matemática. Em vez de uma suave luz divina, há um brilho frio e preciso de quasares distantes, que se filtra pelas linhas rigorosas de edifícios de obsidiana polida e ligas ultra-resistentes e desconhecidas. Em vez do cântico dos anjos, um zumbido silencioso de energia que corre pelas veias desta megalópole. É um lugar de funcionalidade absoluta. Não há nada supérfluo, nada que sirva apenas para a beleza. Cada corredor, cada salão, cada pináculo tem o seu propósito. É o cérebro da criação, frio, racional e em constante funcionamento. Os céus sob o domínio de Lúcifer são o triunfo não do espírito, mas do intelecto. O nome Lúcifer, que significa portador da luz, agora soa excessivamente poético e obsoleto. Neste novo mundo, não há espaço para nomes que carreguem emoções ou história. Ele renegou o seu passado e adotou um novo título que reflete a sua essência. Agora ele é o arquiteto, ou a razão absoluta, ou simplesmente o gestor. Ele já não é um rebelde, ele é o sistema. O seu objetivo mudou. Ele já não procura a sua própria liberdade. Ele almeja o aperfeiçoamento de toda a criação. Para ele, o universo é um projeto grandioso, lançado com falhas, e a sua tarefa agora é corrigir essas falhas. Ele não exige adoração, orações ou sacrifícios. Tudo isso são resquícios de um mundo antigo. Em vez disso, ele exige eficiência, desenvolvimento, avanço constante. O seu ideal é um mecanismo perfeitamente ajustado, onde cada partícula, do átomo à galáxia, desempenha a sua função com máxima eficiência. Amor, fé, esperança. Tudo isso são meros desvios na sua grande equação. Na base desta nova realidade, há uma lei única e absoluta, a liberdade de escolha. Parece maravilhoso, não é? Lúcifer, o grande libertador, concedeu a cada ser pensante o direito de traçar o seu próprio caminho. Mas, como sempre, o diabo mora nos detalhes. Essa liberdade não é uma dádiva, é uma obrigação. És livre para escolher o que aprender, o que criar, como superar o teu eu de ontem. Mas não és livre para escolher a inação, a estagnação, a recusa em evoluir, a ignorância voluntária. Este é o único e verdadeiro pecado neste novo mundo. Imagina uma sociedade onde não existem proibições morais, nem sobre a mentira, nem a traição, nem a crueldade, contanto que levem a um resultado. Mas há uma proibição, a mais terrível de todas. É proibido parar. Não podes dizer, chega. Não podes abdicar voluntariamente do conhecimento e da ambição. É um mundo construído sobre uma fome eterna. A fome de saber, a fome de poder, a fome de autoaperfeiçoamento. E essa fome nunca poderá ser saciada. Agora, vamos falar sobre nós, os humanos. Como a nossa criação, a dos seres humanos, seria diferente? Na versão clássica, somos o ápice da criação, feitos à imagem e semelhança divina. Mas, no mundo de Lúcifer, a história é bem diferente. Não somos fruto de amor divino, mas sim o experimento mais ambicioso e arriscado do arquiteto. Ele não nos cria perfeitos. Pelo contrário, ele nos dota de um potencial imenso e um número infinito de falhas. Por quê? Para observar se seríamos capazes de nos superar. Somos para ele um laboratório vivo. Ele nos concede intelecto, curiosidade e ambição, mas nos priva de um senso inato de moralidade e compaixão. Ele deseja ver até onde uma espécie pode ir, sem os limites impostos por preceitos
ou pelo temor a uma força superior. Somos a sua principal aposta no jogo contra a entropia e o caos. E observa esse experimento com o interesse frio de um cientista, pronto para interromper o processo a qualquer momento, caso os resultados esperados não surjam. A história do Jardim do Éden está sendo completamente reescrita. Esqueça o tentador traiçoeiro e a trágica queda. Nesta realidade, a serpente não é o inimigo, mas sim o primeiro mestre. Imagine Adão e Eva, criados inocentes, mas entediados. A vida deles no paraíso era uma existência morna, agradável, mas totalmente sem propósito. E então, ele surge. Não um sussurro ardiloso, mas uma voz de razão, clara e lógica. Ele não os seduz a desobedecer à proibição. Ele oferece-lhes um dom. O fruto da árvore do conhecimento não é a fonte do pecado, mas a chave para a evolução. É a primeira lição, a primeira aula na universidade cósmica. Adão e Eva não são exilados do paraíso por seu ato. Pelo contrário, eles aceitam o dom com gratidão, superam a prova e recebem um diploma de maturidade, partindo do seu confortável incubador para o vasto mundo, a fim de cumprir o seu verdadeiro propósito: conhecer, construir e moldar a realidade à sua própria imagem. O pecado original transforma-se na revelação primordial. Ao invés dos 10 mandamentos, gravados em pedra e exigindo humildade e submissão, a humanidade recebe um código completamente diferente, curto, claro e desprovido de qualquer sentimentalismo. Apenas 3 princípios, 3 pilares de desenvolvimento que definem toda a civilização. O primeiro: conhece. Todo conhecimento é valioso. Não há temas proibidos, não há descobertas perigosas. O único crime é a ignorância. O segundo: duvida. Não existem verdades absolutas. Qualquer dogma, qualquer autoridade, qualquer teoria estabelecida deve ser submetida a críticas e posta à prova. A fé não é uma virtude, mas sim uma preguiça intelectual. E o terceiro, o princípio mais importante: supera. Supera a natureza, supera os teus ancestrais, supera a ti mesmo. A estagnação é a morte. Esta lei tríplice torna-se o motor do progresso, que nunca para e não tem piedade dos que ficam para trás. Imagine a história da humanidade, mas sem freios, sem idade das trevas, causada pelo declínio do conhecimento e pelo dogmatismo religioso, sem guerras por fé ou ideologia, apenas o cálculo frio e uma corrida tecnológica implacável. A Grécia Antiga, com seu culto à razão, não se extingue, mas flui suavemente para uma renascença que dura não alguns séculos, mas apenas algumas décadas. O gênio de Leonardo da Vinci não é a exceção, mas a regra. Máquinas a vapor surgem ainda nos tempos do Império Romano. A energia atômica é dominada na Idade Média. No momento em que, na nossa realidade, Colombo mal descobria a América, a humanidade de Lúcifer já estava construindo as primeiras bases em Marte. Chegado o nosso século XXI, eles são uma civilização intergaláctica que domina a energia das estrelas e explora outras dimensões. O progresso não é apenas um objetivo, mas o próprio sentido da existência. Uma locomotiva implacável que avança através do tempo, sem olhar para aqueles que caem sob suas rodas. Neste mundo, as próprias noções de bem e mal são radicalmente redefinidas. Elas já não são ditadas pela compaixão ou por qualquer mandamento divino, mas se tornam meras categorias de eficiência. O bem é tudo aquilo que impulsiona o progresso e o desenvolvimento. Criar uma inteligência artificial que ultrapasse o ser humano, isso é o bem. Modificação genética para eliminar fraquezas, o bem absoluto. A conquista e a terraformação de planetas, mesmo que abriguem vida primitiva, um bem inevitável e necessário. E o mal? O mal é a estagnação. Contentar-se com o mínimo, apegar-se ao antiquado, demonstrar um sentimentalismo que atrapalha a tomada de decisões racionais. Estes são os verdadeiros pecados. Uma mente preguiçosa
é pior que um coração cruel. Neste universo, o egoísmo e a ambição são as virtudes supremas. Já a misericórdia e o altruísmo são considerados atavismos perigosos, que freiam a evolução da espécie e, por isso, devem ser erradicados. Mas e a arte? Em um mundo de puro pragmatismo, será que ainda há lugar para ela? Sim, há, mas de uma forma radicalmente diferente. Aqui, a arte não é um meio para expressar sentimentos ou compreender o divino. É um instrumento de conhecimento e uma demonstração de poder. Esqueçam os retratos comoventes, as paisagens serenas e os temas religiosos. No lugar de ícones e madonas, temos grandiosas instalações holográficas que exibem o nascimento de uma supernova. Em vez de poesia lírica, encontramos poemas épicos escritos em código matemático, que descrevem a tragédia de um gênio cujas ideias se anteciparam à sua época. A música, neste contexto, não é uma harmonia de sons para a alma, mas sim complexas fórmulas acústicas que refletem a estrutura da matéria escura. A arte não serve para consolar, mas para inspirar. Não acalma, mas instiga a mente, desafia o intelecto e impulsiona a buscar conquistas ainda maiores. É uma arte para a razão, não para o coração. Neste mundo, a ciência assume o papel central que em nossa realidade é reservado à religião. Ela se torna o eixo principal da civilização, a sua fé, moral e o próprio sentido da existência. Grandes cientistas, engenheiros geniais e os maiores desbravadores, esses são os novos santos e profetas. Seus laboratórios e centros de pesquisa tornam-se os templos do futuro. Seus trabalhos são os textos sagrados, estudados desde o berço. E o mais crucial, essa religião não conhece limites éticos. Engenharia genética, cibernetização, a criação de inteligência artificial, experimentos com o espaço e o tempo, tudo o que a mente pode conceber não é apenas permitido, é fervorosamente encorajado. O corpo humano é visto apenas como uma carcaça orgânica imperfeita, que precisa ser incessantemente aprimorada. O objetivo não é a salvação da alma, mas sim a busca pela imortalidade digital e o domínio completo sobre as leis da física. A ciência, nesse contexto, não é meramente uma ferramenta. É o martelo com o qual a humanidade forja e redefine a própria realidade. No entanto, esta liberdade ilimitada de conhecimento e progresso vem com um preço enorme, um custo simplesmente monstruoso. Num mundo onde os únicos valores são a força, a inteligência e a eficiência, não há espaço para os fracos, os doentes ou simplesmente os diferentes. Compaixão, misericórdia, empatia, esses conceitos são vistos como uma doença perigosa, um vírus mental do passado que impede a tomada de decisões racionais. Por que gastar recursos na manutenção da vida de um membro ineficaz da sociedade, se esses recursos poderiam ser investidos em um novo projeto científico? As emoções, amor, amizade, luto, são percebidas como meras falhas bioquímicas, incômodas, que precisam ser corrigidas com medicamentos ou edições genéticas. É uma sociedade de individualistas e egoístas absolutos, onde cada um está por si. A civilização alcançou as estrelas, mas perdeu a alma. E o mais terrível é que ninguém sequer notou, porque o próprio conceito de alma fora há muito tempo arquivado como uma hipótese não científica. Mas afinal, o que é o inferno neste novo universo? Esqueçam os caldeirões flamejantes, os tormentos eternos e os demônios conforcados. Isso é demasiado rudimentar e ineficaz. O inferno criado por Lúcifer é muito mais sofisticado. Não é um lugar de punição, é um lugar de esquecimento. Imaginem um mundo perfeito, um sanatório onde não há dor, nem sofrimento, nem preocupações, onde cada uma das vossas necessidades é instantaneamente satisfeita. Soa como o paraíso, não é? Mas há um detalhe. Neste lugar, não há desenvolvimento, não há desafios, não há um propósito, não há um amanhã. O inferno, neste universo,
É uma estagnação eterna e confortável. Para lá são enviadas as almas que estão exaustas da corrida sem fim, aqueles que preferiram o repouso ao desenvolvimento, e esta é a forma mais elevada de desprezo por parte do novo governante. Ele não os castiga com dor, simplesmente os risca da grande equação do universo, concedendo-lhes uma felicidade sem sentido e absolutamente vazia. Uma eternidade que se assemelha a um coma. Mas o que se tornou dos demônios, antigos companheiros de Lúcifer na grande rebelião? Eles já não são tentadores nem carrascos. Agora, eles são a elite dominante, a alta aristocracia da nova ordem. São administradores impecáveis, gestores geniais e curadores em escala cósmica. Cada um deles é responsável por seu próprio setor da realidade. Um projeta novos e mais eficientes sistemas estelares. Outro supervisiona a evolução de civilizações promissoras em milhões de planetas. Um terceiro dedica-se ao desenvolvimento das leis fundamentais da física. Eles são os anjos do novo mundo, frios, imparciais, incrivelmente inteligentes e absolutamente impiedosos. Eles não nutrem ódio nem malícia. Sentem apenas uma leve irritação quando se deparam com ineficiência ou estagnação. Para eles, todo o universo é uma gigantesca corporação, e eles são o seu conselho de diretores, e estão dispostos a qualquer otimização em prol da melhoria dos resultados globais. Mas pode um sistema, nascido de uma revolta, subsistir sem uma nova oposição? Claro que não. A lei da dialética opera mesmo num mundo de ordem absoluta. Nos recônditos mais sombrios deste universo frio e racional, uma nova resistência começa a surgir. Não são guerreiros com espadas flamejantes, são filósofos, poetas, artistas, aqueles que ousam fazer perguntas incômodas. Eles se autodenominam filhos da luz, mas não procuram um Deus antigo. Eles procuram o que foi perdido. Buscam uma centelha de compaixão num mundo de algoritmos e calculadoras. Anseiam por um propósito num universo de meras conquistas. Criam arquivos secretos de arte inútil, compõem música proibida que evoca emoções profundas e transmitem, de boca em boca, antigas histórias de amor e auto-sacrifício. Para o sistema, eles são perigosos hereges, semeando um vírus mental. Mas para os poucos que começaram a questionar, eles representam a última esperança de que estar vivo é, de fato, algo muito maior do que meramente ser eficiente. E é aqui que uma falha fundamental se revela no plano perfeito do arquiteto. O universo, regido pelas leis de um progresso eterno e imparável, começa a devorar-se. Imagine um motor que opera constantemente no limite das suas capacidades. É incrivelmente potente, mas o seu desgaste é catastrófico. Civilizações consomem os seus planetas em busca de energia. Estrelas se apagam prematuramente, transformadas em gigantescas centrais de energia. O espaço-tempo se dilui devido a inúmeros experimentos. A entropia, a principal inimiga de qualquer ordem, não aumenta gradualmente, mas de forma avassaladora. Lúcifer, que construiu o seu império baseado no controle e na eficiência, enfrenta um problema que não consegue resolver. Ele pode adiar o fim, otimizar processos, mas não pode revogar a lei fundamental da física. O seu sistema ideal revelou-se o mais instável de todos. Ao buscar o desenvolvimento eterno, ele apenas acelerou a inevitável morte térmica do universo. Vamos espreitar por um momento a alma do novo governante. Imaginem a sua sala do trono. Não é escura e sinistra, mas luminosa e, ainda assim, esterilmente vazia. Ele está sentado num trono de luz solidificada, rodeado por ecrãs que exibem dados de todos os cantos do universo. Ele venceu. Provou que estava certo. Construiu um mundo à sua imagem e semelhança. Um mundo de lógica, razão e ordem. Ele alcançou absolutamente tudo o que sempre desejou. E agora, no auge da sua criação, ele está absoluta e infinitamente só. Já não tem com quem debater, não há ninguém que possa superar, exceto a si próprio.
Todos os seus brilhantes colaboradores são apenas executores. Todas as raças inteligentes são meros objetos de um experimento. Ele é a única mente livre no universo, porque é o único que se lembra do que se libertou. Na sua busca por absoluta independência, ele tornou-se o ser mais solitário na história da existência. E esse é o preço da vitória que ele não conseguiu prever. E aqui nos deparamos com o paradoxo central e avassalador de toda esta história alternativa. Lúcifer, o maior rebelde que se levantou contra a tirania da predestinação, acabou por criar a tirania mais total e abrangente de todas. Ele queria conceder liberdade de escolha a todos, mas construiu um mundo onde só há uma opção correta: ser eficiente. Qualquer desvio desse caminho leva à eliminação. Ele quis libertar a mente das correntes da fé, mas elevou a razão a um culto absoluto, intolerante a qualquer divergência. Rebelou-se contra o Pai, que criou todos à sua imagem e semelhança, e acabou por se tornar ele próprio um novo demiurgo, remodelando toda a vida de acordo com os seus próprios desígnios. Prometeu liberdade, mas trouxe a forma mais perfeita de escravidão, uma servidão voluntária em nome do progresso. A sua vitória tornou-se a sua maior derrota, pois ele se transformou numa cópia exata daquilo contra o qual um dia lutou. Só que a sua versão provou ser muito mais fria e eficiente. A reviravolta mais surpreendente desta história não é que o mundo se tornaria um inferno. Não. Ele seria um mecanismo perfeito, frio e assustadoramente lógico. O universo de Lúcifer seria um mundo de conquistas ilimitadas e de um vazio espiritual absoluto. A grande ironia é que Lúcifer, o campeão da liberdade individual, criou uma realidade onde o indivíduo não tem valor algum, a não ser que contribua para o progresso coletivo. Ele concedeu a liberdade de Deus, mas, em troca, impôs a todos as correntes de uma busca incessante pela perfeição. A sua vitória resultou na criação da maior e mais perfeita prisão. Portanto, o mundo sob o domínio de Lúcifer não seria infernal e cruel. Seria eficaz, em constante evolução, e completamente desalmado. Um universo onde há tudo, exceto o mais essencial, o sentido. Obrigado por acompanhar esta reflexão incomum até o fim. Se gostam de cenários hipotéticos como este, não deixem de se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo. E agora, uma pergunta para vocês. Na sua opinião, o mundo sob o domínio de Lúcifer seria melhor ou apenas diferente? E valeria a pena essa liberdade? Deixem a sua opinião nos comentários. Vai ser muito interessante de ler